очень красивый. Deixa-me só. Minute. Eu vou. Ana Paula Carreira. Eu vou pedir que. Eu não consigo pedir em russo. Да. Нет. Здорово. Спасибо. Bem, acabei de saber que hoje o direto em português. Verdade. Vamos Ana falar Paula. sobre o cérebro. Esta missão hoje é possível. Eu estava à espera de uma missão impossível, mas percebi que Então é possível. posso fazer um pedido? Pode. Usar headphones, senão estamos a ouvir a minha voz. Claro, eu vou já tirar esta minha identidade, porque sabe, isto era só para as missões impossíveis, mas eu sei que isto é possível hoje, não é? Eu vou já colocar os fones, vou fazer tudo a que esta missão tem direito, ok? Não se preocupe, Pedro. Só que Agora sim. vantagem hoje, foi? Agora não sei como é que colocar aqui os fones. Eu estou em vantagem hoje, sabia? Está em vantagem, Ana Paula. Estou? Então eu vi todas Eu sei que as sim. lives anteriores. Mas por enquanto só. Eu vi todas as lives fantásticas, eu aprendi com todas elas. Parabéns a todos os convidados e desde já eu agradeço esta oportunidade de estar aqui no seu círculo. Esperemos que haja muita magia. Houve aqui uma sintonia incrível, porque a Ana Paula fez questão de vir com uma outra identidade. E de facto, esta identidade que eu estou agora também não faz muito sentido para o nível de entrevista que vou ter hoje aqui com a Ana Paula Carreira. Permite-me que eu possa ficar um pouco mais de acordo com aquilo que se vai passar aqui hoje? Esteja à vontade. O circo é seu. Com licença. Bem, será que eu tenho que voltar à minha identidade? Eu vou também. Pronto. Vamos lá. Assim tem que ser. Fantástico. Sabem que as neurociências com filosofia só podia dar nisto, não é? Somos todos uns loucos. Ainda bem. Uau! Eu ainda nem sequer dei as indicações do que é que tinha que fazer. Muito bem. Adoro, fantástico. Mas Pedro, está a ouvir, Pedro? Está a ouvir-me? Acho que eu não estou a ouvir. Adoro. É preciso... Está a ouvir-me bem? Não está. Ele esqueceu-se da missão. Peço desculpa, mas se calhar é melhor começar já a falar sobre o cérebro, não é? É que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é apenas de uma. Todos nós temos um. Está a ouvir-me, Pedro? Agora sim, Ana Paula. Muito Parece-me bem. mais adequado. Sim, eu até voltei à minha identidade secreta, sabe? Que isto pronto. Só não falo russo porque senão ninguém entende, não é? Eu acho que posso falar português. Eu acho que os nossos convidados vão achar que nós combinamos isto. E de facto nós não combinamos. Nada, isto é incrível. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, Pedro. Não é Ana. Então. É Girl. Neurobond Girl. Nesta live tudo terá um neuro antes, porque neurociências. Está a ver? Então isto poderá ter sido também uma coincidência, esta música da missão, neste caso, possível. Deixa-me tirar isto que está muito calor, apesar de ser inverno, eu não aguento este calor. Acontece para além deste traje, eu trago também aqui uma arma poderosíssima, Ana Paula Carreira. Uau! Essa missão também é possível. E sabe porquê que é possível? É precisamente por isso que acabou de mostrar. Eu vou explicar. O Tom Cruise diz que eu estou contratadíssima. O Descartes diz que eu só penso nisto do cérebro, logo eu consigo.
Já o Muito Platão bem. diz que até sai da caverna só para ver os cérebros brilhantes e eliminarem-se. Só o James Bond é que acha que se vão ver à esquerda. Não, 2 zeros à esquerda de 7. E vou explodir com os cérebros todos. Mas como sou a Neurobond Girl, que até me vou safar, ok? Posso ficar assim? Pode Eu- ficar. Eu é que realmente não consigo ter o meu disfarce. Sim, Mas eu já vou vai- tirar os óculos também. Ela foi dormir e agora fica aqui a Ana. Pode tratar-me por Ana novamente. Oh, Ana, isto pode ser uma forma de eu me estar a proteger também, do ponto de vista das neurociências. O que é que aconteceu aqui? Ou seja, o que é que está a acontecer aqui no nosso cérebro neste momento? Pois esse é o primeiro desafio. Só vou falar o que é que eu acabei de fazer com os vossos cérebros no final da live. Portanto, é obrigatório ok. votarem até o fim. E é muito importante que saibam mesmo o que é que eu acabei de fazer com os vossos cérebros. E o Pedro também, já agora. Isto realmente Muito bem. é muito interessante. Então, vou aqui pôr novamente aquela imagem mais tradicional. E agora sim, fantástico. Grande Ana, começo. Sabe oh. que há outra vantagem de hoje. Hoje é a última live, não é? Portanto, É hoje é mesmo, o dia em que é o circo vai abaixo. Hoje é o dia em que eu tive esse cuidado de ir fazer todo aquele teste a ver se de facto estava tudo em condições disto não poder cair. Mas tenho a certeza que nada vai cair aqui. Pelo contrário, aquilo que vai acontecer aqui vão ser muitas elevações, quer seja do ponto de vista filosófico, quer seja do ponto de vista científico. Este é que é hoje o grande desafio. Aliás, De facto, o cérebro nunca duvidou. Portanto, à partida, essa também é uma vantagem, porque eu tenho a legitimidade académica. Se algo falhar hoje, eu posso dizer que não fui eu, que foi o meu cérebro. Portanto, essa legitimidade confere aqui um poder, este direto que não está a ver. Ainda. Então, Ana, neste caso, o cérebro está aí para nos defender ou para Ele nos pode pregar boicotar-nos algumas rasteiras? também. Ele pode pregar muitas rasteiras e essa é a missão que eu tenho hoje. É dar a conhecer pelo menos umas 50 tentações da massa cinzenta. É grey, sim, é grey. Mas nós podemos realmente contorná-las todas. E é preciso saber do cérebro para poder fazer isso. Muito bem. Ana, este projeto do Stand-Up Philosophy surge numa ideia de transmitir o conhecimento através de uma poderosíssima, não é? Arma, ferramenta de comunicação que é o humor. Vou fazer uma pergunta quase desnecessária. Está bem disposta, Ana? Acho que não se nota nada, pois não. Estou super De facto, o humor disposta. O humor é muito importante para já nós termos uma aprendizagem muito mais profícua. É muito mais proveitoso quando nós brincamos e a questão lúdica da aprendizagem nas crianças, mas também nos adultos, é extremamente importante e não é por acaso que eu criei piadas propositadamente para a sua live, já viu? A criatividade que também despertou em mim. Eu não sou nada destas coisas, porque cientificidade, não é? Estes conceitos neurocientíficos acabam por ser tão densos, mas eu agrada-me fazer esta ponte, passar estes conceitos tão difíceis para as pessoas aplicarem no dia-a-dia. E agora também com humor. Difíceis, mas não impossíveis. Difíceis não. Difíceis não podemos dizer que senão o cérebro acredita e quando nós dizemos que é difícil, ele está logo a decretar falhança à partida. Portanto, não convém dizer que é difícil, está bem? Ou seja, temos que estar sempre nesse processo, não é? É um treino de atenção exatamente. Incrível. Se é importante medir-me todos os dias. Se já de facto do ponto de vista da socialização, da ligação com o outro, é importante medirmos as palavras que temos, não é? Ou que pronunciamos, então passa a ser também importante medirmos os pensamentos que temos. Nós temos que estar constantemente atentos aos nossos pensamentos para já, porque nós temos um sistema que é extremamente automático. Pensamos nós, e até poderá ter a sua razão evolutiva, que seja para nos proteger e para nos dar esta autonomia. Porquê? Porque há um gatilho evolutivo que tem a ver com a evolução. O cérebro não quer gastar energia.
E é por isso que ele corta essa informação que às vezes nós queremos estar aptos a usar, e ele corta, porque quer poupar essa energia, mas ele não tem a noção do que é que nós às vezes precisamos realmente fazer. E daí essa atenção que nós precisamos ter para esses cortes de energia que o cérebro quer fazer. Portanto, é um gatilho evolutivo. Nós temos que aprender isto desde crianças, não é só em adultos, nós temos que aprender desde crianças, porque o nosso cérebro tem uma forte tendência para a procrastinação, para preguiça e tudo mais. E convém nós estarmos atentos a esses pormenores. E quando nós começamos a treinar essa atenção para esse gatilho da energia, nós começamos a pensar, bem, isto realmente não sou eu, é o meu cérebro. E eu agora vou colocá-lo ali no lugar dele e vou fazer o que eu tenho a fazer e a seguir logo dou o que ele quer. Olha, eu fiquei curioso aqui com uma coisa. O cérebro está a querer poupar energia para quê? Eu não queria entrar já por aí, mas há duas coisas que ele adora gastar energia, e são as duas únicas coisas que ele gosta de gastar energia, para além de se divertir, ele gosta de gastar energia no divertimento. Porquê? Porque divertimento significa prazer. Então, essas duas coisas são sobrevivência, e prazer significa que estamos a sobreviver, e reprodução. São as duas coisas que ele mais gosta de gastar energia. Eu poupo energia para essas duas coisas, é realmente... Ou seja, posso fazer aqui uma piada? Quer dizer que o cérebro só pensa nisso. Só pensa nisso, logo, como é que o Sócrates diz? Ele só pensa nisso, logo ele existe, não é? Exatamente. Mas esse exercício, ou seja, aquilo que estamos a falar é disciplina, não é? Conhecimento, em primeiro lugar. Sabemos exatamente. É extremamente integrador. Nós podemos realmente ganhar outra autoconsciência até de nós próprios e dos outros à nossa volta quando nós temos o conhecimento. De facto, isso é muito importante. É integrador e nós podemos começar a treinar essa atenção quando nós sabemos o que é que o cérebro faz connosco e o que é que ele não nos deixa fazer. Portanto, conhecer o cérebro, o funcionamento do cérebro é extremamente importante para aplicar esse conhecimento a nosso favor e usar o nosso potencial do nosso cérebro também a nosso favor, porque ele tem um potencial incrível que não está a ser usado pela maior parte das pessoas. Eu própria que tenho este conhecimento, eu dou por mim a pensar, caramba, já caí nas armadilhas da inteligência do meu cérebro, não modéstia à parte, não é? Mas ele é extremamente inteligente e quer realmente boicotar-me. E eu tenho que estar muito atenta, realmente. Quanto mais inteligentes somos, mais armadilhas e justificações para esse boicote ele arranja. Porque essas armadilhas da inteligência, chamam-se mesmo assim nesta linguagem da psicologia, das neurociências, as armadilhas da inteligência, e não é por acaso que isto é uma missão possível, não é? Nós temos que desarmadilhar isto tudo. Essas armadilhas vão tentar justificar o porquê de nós não começarmos aquela tarefa, de nós não termos aquela atitude para com os outros, de nós não começarmos a treinar e, como dizia o Aristóteles, começarmos a habituar-nos a essa ética, todas essas questões que nós temos realmente que suplantar nesta vida, né? Connosco e com os outros. Falou em Aristóteles, curiosamente, não é? Eu da filosofia. Eu, por acaso, estou num stand-up É isso que eu ia. filosofia. É isso que eu ia, de facto, questionar a Ana. A filosofia, de facto, pode ser uma ferramenta inspiradora também para todo este processo, não é? Cognitivo e ao mesmo tempo. Aliás, hoje nós estamos num stand-up de neurofilosofia. Isto é que é a tempestade perfeita. Temos filosofia, temos neurociências, temos humor. O que é que podemos pedir mais? Nada. Só podemos pedir ao cérebro que ele realmente não entre nesse esquema de nos querer tirar a energia. Mas ele não nos vai boicotar, com certeza. Aliás, eu até ia pedir isso à Ana. Se em algum momento desta live a Ana sentir que o meu cérebro está a tentar me boicotar, eu ia pedir que me chamasse a atenção. Está bem, Ana? Estou atenta. Eu não me importo. E vou criar um desafio para ver se o seu cérebro está à altura. E vamos começar já. Eu vou começar e também vou criar este desafio para os nossos ouvintes, porque é um desafio, de facto, que eu acho que é curioso. E assim, eu vou pedir para o Pedro e para todos os nossos ouvintes pensarem na coisa mais excitante, entusiasmante que fizeram hoje. Ou que fizeram ou que começaram. 30 segundos está a contar. Tendo em conta que sou a única pessoa que estou em direto com câmara, parece-me, de facto,
um grande desafio. Um Pensar grande desafio. em algo, na coisa mais excitante. Sim. E Ok. depois no fim da live, mais uma vez, eu direi o que é que eu acabei de fazer com os vossos cérebros. Ana, neste momento estou a sentir o meu cérebro a escolher entre 1000 opções. Ok, ele já escolheu uma. Pronto. Então vamos continuar a live, porque eu só vou rolar no fim. Tem mesmo que ficar até ao fim. Isto é um gatilho também. É um gatilho mental. E advirto já que isto é muito usado no neuromarketing. Portanto, eu estou-vos a dar uma informação que é útil para vocês. Apesar de eu estar a usá-la também. Mas é com um bom propósito, ok? É com um bom propósito. Oh, Ana, eu estive a fazer alguma investigação também acerca de alguns detalhes importantíssimos e muito interessantes do trabalho que a Ana tem feito dentro desta área fascinante, que eu julgo de facto fascinante, porque é sempre algo que dá que pensar, não é? É o órgão, de facto, que mais funções tem no nosso organismo e que comanda grande parte da nossa vida e sem dúvida que muitos de nós não temos a mínima noção daquilo que temos daqui dentro. E eu vi também que a Ana, e falou há pouco nesse aspecto de começar nas crianças, que a Ana também se focou um pouco do seu trabalho nisso, ou seja, tem alguns livros escritos. Já escrevi 8 livros para crianças. 8 livros. Ainda só foi editado um, mas de facto é algo que me surgiu espontaneamente também numa fase da minha vida e que eu não fazia ideia que sabia escrever para crianças, mas foi super gratificante e eu acho que essa é realmente a minha missão, além de estar aqui hoje, mas a minha missão é começar com as crianças, porque este treino todo tem que vir desde a infância. Eu adorava ter aprendido uma série de coisas que eu já estou a ensinar às minhas sobrinhas, por exemplo. Incrível! Okay. E eu noto já elas a falarem no cérebro como uma coisa naturalíssima, eu acho que isso é incrível. Uma coisa muito interessante é que, de facto, sendo a filosofia um processo mais abstrato, não é? Embora também é bastante abstrato, isto que vamos falar das neurociências, mas quais são os instrumentos que estão à disposição da filosofia? É o pensar, é a literatura, etc. Mas, curiosamente, no caso das neurociências, a Ana certamente será a sua cobaia também. Portanto, nesse processo de escrever 8 livros, deve ter sentido de algumas vezes o seu próprio cérebro a tentar escapar e a tentar ser cobaia. Eu sou a primeira cobaia de mim própria, é isso que eu costumo realmente dizer. E eu agora estou realmente muito atenta, porque eu já tenho esse treino de atenção muito consistente. Mesmo assim, é difícil. Quer dizer, não é difícil, se ele acredita nisto, não podemos dizer isto. Mesmo assim, há momentos em que eu noto que realmente o meu cérebro está a querer trabalhar por si e eu também deixo. E porquê? Porque ele também tem a sua sabedoria, evidentemente, não é? Ele tem todo um subconsciente de informação, todas as leituras que nós já fizemos, e ele sabe ir lá buscar essa informação. Ele sabe trazer também insights muito interessantes que eu às vezes estou a escrever e parece que não sou eu que estou a escrever. Naturalmente, não sei se será algum insight mais do astral ou se será realmente o meu subconsciente a trazer-me toda essa informação. Eu sou extremamente científica, mas gosto de pensar que haja alguma inspiração por aí a descer. Muito bem, estamos aí no bom caminho. Até porque, de facto, existe até um mestrado na área de filosofia. Ok? Não há problema. Eu ia dizer que tinha sido o cérebro do próprio equipamento a poupar energia. Acho que foi isso. Mas entrou aí num plano bastante interessante, um plano sutil, um plano das ideias, uma visão muito mais platónica também, e não só, e também da fenomenologia, e curiosamente existe um mestrado na área de filosofia, que é a filosofia da mente, e de facto este é o grande enigma, de facto esta questão entre o cérebro e a mente, não é? Ou seja, de facto existe todo um universo ainda por descobrir nestes territórios, não é, tão intrigantes. E ainda agora a era das neurociências começou, já lá vão 10, 11 anos, até 15 anos, em que realmente começou esta consistência da informação neurocientífica,
Eu todos os dias aprendo algo novo, porque eu todos os dias leio artigos das neurociências, que estão a sair todos os dias às centenas. Portanto, é um conhecimento extremamente denso, extremamente consistente, começa agora a ter muito mais consistência, mas ainda só estamos no início e é incrível aquilo que nós já podemos usar desse conhecimento a nosso favor. Eu posso dizer que tenho uma vida antes das neurociências e uma vida depois das neurociências. Se bem que eu já estudava imenso sobre a mente e o cérebro e até filosofia antes das neurociências, mas toda esta nova era de 10 anos para cá tem trazido informação incrível. Estamos completamente alinhados, Ana, porque eu ia exatamente falar nessa questão. A minha experiência, ou seja, quando me perguntam, de facto, o que é que a filosofia já fez por mim, e a resposta é sempre, de facto, a filosofia já fez por mim do que eu fiz pela filosofia. Então, o conhecimento, de facto, tem essa particularidade. Nós não podemos fazer nada pelo conhecimento sem antes o conhecimento fazer algo para nós mesmos. E este é um princípio base de tudo. E nós só começamos a integrar esse conhecimento quando nós começamos a usá-lo e até ensiná-lo também a outros, que é essa também a minha proposta aqui hoje, é começar a passar esse tipo de informações, porque as pessoas não fazem ideia como poder às vezes usar esse conhecimento tanto das neurociências como da filosofia no dia-a-dia, que é isso que nos interessa também, não é? Sem dúvida. Curiosamente, uma das áreas que mais me fascina na filosofia é a ética. Porque, de facto, a ética, a própria natureza tem uma ética, não é? A própria natureza tem uma ordem que supostamente é a melhor para funcionar. E a ética, basicamente, é isso. Por isso que eu trouxe hoje aqui este livro do Aristóteles. Aristóteles, de facto, a meu ver, foi um grande pensador desta grande questão da ética. Esta obra, inclusive, tem a função de nos fazer questionar e nos dar direções para um estado de excelência, de felicidade, porque, efetivamente, vamos acreditar que viver uma vida bem, boa e com mais sanidade e com mais tranquilidade é muito melhor do que de outra forma. Agora, ia perguntar à Ana só o seguinte, do ponto de vista objetivo, não é? O que é que as pessoas, e isto é importante se falar aqui, o que é que muda na vida das pessoas a partir do momento em que elas percebem o funcionamento deste órgão magnífico e fascinante que é o nosso cérebro? Primeiro começam para já conseguir criar novos hábitos, coisa que é muito difícil, porque o cérebro quer sempre resistir àquilo que é novo. E porquê? Porque os hábitos tornam familiar ao cérebro essa questão que a pessoa já está realmente a ter na sua vida, como ele não quer gastar energia. Quando nós aprendemos como criar novos hábitos, nós aprendemos a manipular esses gatilhos de energia e nós vamos conseguir, efetivamente, para já criar novos hábitos. De forma muito fácil, muito simples. E eu criei um método que se chama método 3 vezes mais, que é 3 vezes mais rápido criar um novo hábito. Seja o hábito que for, ok? E depois também há outra questão que é, nós conseguimos... Assim, há uma questão que eu costumo ensinar muito agora nas empresas, que eu também faço consultoria a empresas, que é a gestão de tempo. A nova gestão de tempo, e eu comecei a iniciar este tema nas empresas. A nova gestão de tempo é a gestão de energia mental. Porque quando nós conseguimos aprender como é que o nosso cérebro funciona, nós conseguimos gerir muito melhor a nossa energia mental. E a partir daí sim nós conseguimos gerir muito melhor o nosso tempo também e até conseguimos gerir muito melhor as nossas emoções, o que é fantástico também. Essa questão da inteligência emocional tem muito a ver também com a gestão da energia mental e perceber realmente o que é que o cérebro está a fazer connosco, porque as emoções são automáticas, nós não podemos travá-las. Quando nós falamos em gestão da inteligência emocional, não quer dizer que nós vamos travar as emoções que não gostamos, não é? Que não queremos que elas saltem assim disparadas. Elas vão vir, porque são automáticas, não há como não vir, mas nós vamos aprender a percepcioná-las e a geri-las de uma forma muito mais incrível. Só por aí.
Isso acaba por estar num dos grandes princípios, não é? Da história da humanidade e da filosofia, que é o conhece de ti mesmo. A partir do momento em que temos o maior conhecimento de nós mesmos, não é? No sentido de avaliarmos as nossas sensações, a forma como lidamos com os imprevistos. Essencialmente eu acho que isto, porque falou aí na questão do hábito, que é um dos fatores extremamente importantes e desta obra do Aristóteles, não é? A excelência através do hábito. Porque, efetivamente, como ele dizia, e muito bem, aquilo que faz o músico é ele tocar o seu próprio instrumento, não é apenas saber de música. E isto é importante. E não ser manipulado por ele, não é? E não ser manipulado. Ok. Porque nós tendemos, há uma tendência natural, isto agora do ponto de vista do funcionamento do nosso cérebro, há uma tendência natural para aquilo que seria o caminho menos produtivo. Portanto, ou seja, o cérebro acaba por ter aqui... Supostamente não, porque ele quer criar atalhos, mas esses atalhos são tão sistemáticos e são tão pouco elaborados, porque nós temos outra dimensão que é muito mais criativa também, e o cérebro não quer deixar, porque, como ele não quer gastar energia, e porque esses atalhos são familiares, ele quer se manter no que é conhecido, porque sabe que aquilo resulta e pronto. Mas não, às vezes ele é burro nesse aspecto, ok? Ser às vezes é burro. Porque nós temos que ir além do conhecido para criar algo novo também. E para nós nos recriarmos a nós próprios também. E nesta crise que agora está a chegar, não querendo ser negativa, sou extremamente otimista, mas eu acho que é importante nós conhecermos realmente a nós próprios para superarmos para aquilo que aí vem. Exatamente, até porque o otimismo é uma questão bem interessante. Né? O otimismo também pode ser, de facto, um gatilho muitas das vezes, porque muitas das vezes o excesso de otimismo é irresponsabilidade. Não é? Podemos analisar desta forma. Existe uma diferença entre ser pessimista e ser realista. Não é? O não pensarmos nas coisas, muitas das vezes, sendo uma atitude otimista, pode ser, de facto, entrarmos num território perigoso. Não é? Daí a importância de pensar. Aí entra outra questão das neurociências, que tem a ver com o seguinte. Se nós estivermos demasiado nesse peso da responsabilidade muito negativa ou com pouco otimismo, nós temos realmente que ir para o caminho do meio. Porquê? Porque quando entramos nesse modo de sobrevivência, chamado modo de sobrevivência, nós cortamos com a criatividade, porque esse modo de sobrevivência faz com que nós estejamos em modo de luta ou fuga. E se estamos nesse modo, o que é que acontece? O sangue que está supostamente no cérebro e no coração a dar-nos esse tipo de criatividade e de uma posição muito mais favorável para o futuro. Esse sangue vai fugir para os membros para nós fugirmos. Para os músculos, nós temos que ativar os músculos. E se nós estamos constantemente, que é aquilo que acontece com a maioria das pessoas, nós estamos constantemente em modo de sobrevivência, nós estamos constantemente em modo de luta ou fuga, o sangue está constantemente fora do cérebro, também não nos interessa muito. Nós não entramos em modo de aprendizagem, porque se o sangue não está no cérebro, nós não temos tanta capacidade de memorizar as coisas e de ser criativos. E há ainda outro pormenor, nós baixamos o sistema imunitário, nós não regeneramos aquilo que nós temos em termos de infecções e uma série de questões relacionadas com as doenças, e nomeadamente este vírus que está aí, nós temos que ter realmente o sistema imunitário forte. Portanto, há um truque que eu também ensino no método 3 vezes mais, para que as pessoas sejam responsáveis, que não sejam uns loucos alegres só, não é? Só rir do otimismo só porque sim, porque há muitas frases de autoajuda no Instagram muito interessantes às vezes, concordo que sim, dão aquele impulso, mas o que interessa é manter essa consistência ao longo do tempo e não só aquele impulso de otimismo e constantemente nesse impulso sem fazer mais nada, sem criar realmente ação. Emoção tem a ver com mover, tem a ver com criar ação. Exato. E então, acabou de entrar a nossa querida e belíssima atriz Mariana Monteiro. Bem-vinda! Eu desde já agradeço à Mariana que ela teve este cuidado de partilhar esta live. Estou muito grata, Mariana. Ana, e ao Paulo Pamplona também, que eu não sei se já entrou. O Paulo também, ele teve também esse cuidado e eu agradeço imenso.
foi extremamente simpática Sim. em divulgar este nosso encontro aqui, Sim, a trazer eu à fico muito luz do feliz. esclarecimento. Eu fico muito feliz porque são pessoas que têm alguma visibilidade e estão realmente a dar voz. Nós temos essa oportunidade. Eu acho que é mesmo de agradecer do fundo do meu coração. Oh, Ana, é incrível como esses princípios que falou estão completamente ajustados, de facto, com esta lógica aristotélica. De facto, quanto mais nós vamos aqui conversando, mais existe, de facto, esta sintonia entre aquilo que é os princípios da filosofia aplicada e as neurociências, que querem acabar por materializar um pouco, de uma forma mais concreta, E já há todos estes processos. disciplinas de neurofilosofia, porque na Uhum. antiguidade os filósofos sabiam todas essas matérias. Têm noção disso. Eles sabiam de matemática, sabiam de Claro que anatomia, sim. eles sabiam de astrologia, eles sabiam de tudo. Portanto, nós temos que ter este conhecimento integral. É claro que é bom especializarmos, eu sinto que tive que fazer esta sistematização mais fundamentada na neurociência para perceber bem como é que o cérebro funciona, para depois saltar fora disso outra vez e agregar todo o conhecimento que eu também gosto de filosofia e outros temas, e aí podemos sim criar aqui uma sensação muito mais de completude, de plenitude em nós mesmos, não Claro, é? E daí claro. também estarmos nessa conexão com os outros, porque se nós não estamos a perceber como é que o cérebro do outro funciona, nós nunca vamos criar empatia, nós não vamos criar compaixão, que também às vezes é necessário. Se eu sei que o cérebro do outro não está mesmo para gastar energia, eu tenho que perceber como é que ele funciona e dizer, ok, eu tenho que arranjar forma de entrarmos os dois aqui num bom senso e de revelar também que ele não está a querer gastar energia e que ele se pode esforçar mais um bocadinho só. Às vezes, Até porque é interessante, esse processo inicia-se através de um processo metafísico, não é? Que é a consciência de si mesmo, o espanto. A partir do momento sim, em que existe essa necessidade de tentar perceber as coisas, essa consciência, que aqui dá para perceber, segundo aquilo a Ana está aqui a explicar muito bem, essa consciência é que tem que ser questionada, não é? Aquilo que nós é tomamos como verdade. verdade, não é? Exato. Vamos acabar por questionar um pouco o eu, não é? Porque a partir do momento, quando nós formamos hábitos, formamos um novo eu, de alguma forma. Claro que o Aristóteles tinha um exemplo muito interessante acerca disso, que era, de facto, os fatores essenciais e acidentais. Os essenciais, de facto, são aqueles que são imutáveis, não é? Aqueles que permanecem ao longo da nossa vida. Os Existem valores. os valores, existem os acidentais, que são aqueles que vão modificando. E a prova disso é que a nossa aparência, quando somos crianças, de facto é completamente diferente daquela que somos hoje, ou quando formos mais velhos, mas de facto continuamos a ser nós mesmos. É verdade. Não é? Este conhecimento vai nos acrescentar naturalmente e vai nos potenciar um novo eu. A Ana acredita que muitas das vezes alguma resistência ou alguma dificuldade ou menos curiosidade que possa existir das pessoas conhecerem um pouco mais de si próprias, seja este medo que elas têm desse novo eu que podem encontrar. O conhecimento traz responsabilidade, não é? Exatamente, exatamente. Responsabilidade implica gasto de energia, implica uma nova percepção da sua nova identidade. Não tenho que pôr Uhum. chapéus russos para mudar de identidade, não é? Mas acaba por Nem ter vestir esse peso. blusões de, Não, nem não vestir vestir blusões de Missão blusões. Impossível. É verdade. Mas isto de facto é uma missão possível. Porquê? Porque mesmo que as pessoas tenham essa resistência, e eu acredito, e eu agora já percebo também porquê, Uhum. devido àquilo que as neurociências nos trazem como informação, e a filosofia explicou muito bem ao longo dos séculos essa resistência que se cria, tem muito a ver com a questão da sobrevivência diária. As pessoas têm que gastar realmente muita energia nos seus trabalhos, que às vezes não gostam, e estão cansadas e acabam por chegar a casa e ter aquela necessidade de não fazer nada, não pensar em nada. Como é que elas vão conhecer-se a si próprias? Como é que elas vão criar esse novo eu? Se elas têm aquela familiaridade diária, que o cérebro não as deixa gastar mais energia a partir daquele gasto energético, não é? Portanto, tem que haver, para já, uma vontade. E, ao mesmo tempo, a força de vontade às vezes não é assim tão forte.
eu sinto-me privilegiada e acho que o Pedro também tem esse privilégio. Já temos essa vontade intrínseca desde criança, que eu sou realmente uma curiosa. Eu costumo dizer que é muita curiosidade junto. Mas para quem não tem, há que arranjar realmente um método, e daí realmente a minha missão, o meu papel, arranjar um método para que as pessoas consigam, pouco a pouco, criar essa vontade, esse gosto, porque no fundo acaba por começar a ser um gosto que as pessoas vão ganhar e vão perceber, ok, isto realmente tem que seguir, eu acho que vou mesmo tentar obrigar o meu cérebro a gastar um bocadinho mais de energia para ir por aqui, porque elas começam a ver os benefícios na sua vida, começam a criar uma essência que está muito mais voltada para os seus sonhos e não é só aquela ideia de sonhar, porque a fantasia é diferente da imaginação. A fantasia é estéril, nós não criamos nada na fantasia, nesses sonhos que nós só imaginamos, nós só idealizamos. Agora, a imaginação tem ação e a partir do momento em que nós percebemos como é que o nosso cérebro está a querer ajudar ou boicotar, nós começamos a entrar numa ação completamente diferente. É o mesmo outro nível, não tem comparação. Podemos entender, Ana, que o desenvolvimento do conhecimento acaba por se transformar também um pouco em mais amor próprio e mais amor aos outros. Sem dúvida. Eu acho que o conhecimento também tem a particularidade de gerar empatia. Não só olhando para nós, mas também a forma como olhamos os outros. E essa, para mim, é uma das grandes vantagens daquilo que eu tenho, de facto, ouvido aqui da Ana, e ao mesmo tempo algumas questões que eu fui pesquisar, que é de facto o potenciar a capacidade de nos relacionarmos com o outro de uma forma mais equilibrada. Porque se eu tiver a noção do comportamento que o outro está a ter e ter a consciência que no fundo o que está ali, não é um gatilho, e não estar... Porque quando há mais conhecimento, há menos julgamento. Exatamente. Não quer dizer que nós não constatemos o que é que as pessoas estão a fazer, porque às vezes nós não queremos julgar, temos que constatar, e o óbvio às vezes tem que ser dito, ok? Porque as pessoas também não estão conscientes. Mas há uma sensação de nós conseguimos pôr-me mais facilmente no lugar do outro. Isso sem dúvida, tanto com a filosofia como com as neurociências. Mas, de facto, há dias em que o nosso próprio cérebro está cansado e aí sim convém autoconhecermos também a nós, para percebermos que, ok, nós temos que constantemente fazer esse treino da atenção. O treino da atenção e o gatilho da energia são as duas coisas que eu acho que deviam ser praticamente assim, colocadas no frigorífico, como lembrança diária, ou então uma disciplina na escola desde o primeiro ano. Ou um post-it. Um post-it, post-it no espelho, logo de manhã, e dizer assim. Não, um post-it a dizer assim, não esquece ser pensar, por exemplo. Exato, e que o cérebro não quer gastar energia. Isto para mim é das coisas mais importantes em termos de conhecimento mesmo de neurociências, de como o cérebro, não é, age, aquilo que ele não nos quer deixar fazer. Porque depois há uma série de gatilhos, eu posso falar aqui em alguns, essa questão do cérebro ser muito mais, ter uma tendência muito mais para pensar negativo, só é 2 vezes mais a tendência para pensar no negativo do que no positivo. E isso é que nos mantém naquele modo de sobrevivência que não ajuda nada à nossa criatividade e o nosso crescimento e a nossa aprendizagem. E depois há outra coisa, que apesar de ele ser assim, ele tem uma tendência 10 vezes mais a procurar mais prazer do que a dor. Porque prazer significa sobreviver. E ainda há outra questão muito importante, é que o cérebro, quando ele quer mesmo algo, não é? Ele pode ganhar um euro ou milhões, por exemplo, ou pode acontecer algo muito grave. Ele pode ir para esses extremos, mas há uma coisa que costuma acontecer que é a chamada adaptação hedónica. Nunca o extremo prazer ou a extrema dor vai ficar nesse extremo para sempre. Há uma tendência a ir para o meio e é por isso que as pessoas também não conseguem, às vezes, manter-se no novo vício. Porquê? Porque há uma adaptação, mesmo os vícios não, os hábitos. A questão é que há uma adaptação aos vícios e eles precisam sempre de mais e mais e mais para voltar a sentir aquele extremo prazer, no caso dos vícios, não é? E então a adaptação hedónica também é muito importante ser conhecida para que nós tenhamos essa capacidade de perceber, ok, o meu cérebro está a pedir muito mais deste prazer porque ele já se está a adaptar
a dopamina, e aqui é a palavra mágica, eu tinha que trazer mesmo magia, assim. A palavra mágica é dopamina. Nós precisamos constantemente da dopamina para nos dar prazer. Esse neurotransmissor faz-nos correr riscos, faz-nos avançar, faz-nos sentir mais felizes, mais motivados, faz-nos sentir completamente alinhados com o nosso êxtase, aquilo que nós mais queremos na vida. É por isso que as pessoas procuram distrações constantemente, porque a dopamina nunca é demais, nunca é demais. Então todos estes gatilhos, nós temos que sabê-los, não é? Para estar atentos também. Tem que ser administrada de uma forma correta, não é? Sim, há formas boas de dopamina, eu já vou dizer algumas. E há formas más de dopamina que nos causam os tais vícios. E há uma coisa que nos faz ir a dopamina por aí abaixo, que são as tecnologias. Todas as radiações fazem-nos decrescer a formação de dopamina dentro do nosso cérebro. E, portanto, nós também temos de estar atentos a desligar, a ter essa capacidade, que também é um outro vício incrível, para que a nossa dopamina não esteja a ir embora assim tão facilmente, não é? Ana, tendo em conta que esta hoje iniciativa não está, tem... Aqui há muita dopamina, mas não está a ir nada embora. aquilo no início, o meu pequeno teatro no início, aquilo estava ali cheio de dopamina, assim, imagino, não é? Imagino, eu própria nem me revi, realmente, não... mas eu gostei de sair um bocadinho, assim, também da minha zona de conforto, porque acabo... Claro. Já agora eu vou dizer uma piada, se isto é um stand-up, não é? Eu tenho que começar já com as piadas. Claro, estamos então, até muito sérios, não é? Exato, e esta é realmente a minha autoria, e eu até revelei à minha família, e eles acharam extraordinário, eu não sei porquê, talvez, pronto, mas eu vou revelar a piada. Então, sabe como é que uma neurocientista começa a ser considerada na família? Uma neurocientista começa a ser considerada na família. Quando há uma neurocientista na família, como é que ela passa a ser considerada? Ovelha neura da família. Boa! Portanto, a minha família concordou, eles riram-se e eu acho que não é mesmo pelos melhores motivos, porque eles já estão fartos de me ouvir falar no cérebro. A Ana é a ovelha neura da família. Eu sou a ovelha neura da família. Devo-vos dar muitas neuras, realmente. De facto, este processo que é magnífico e que todos nós contribuímos de alguma forma, dentro das áreas que cada um tem mais paixão, não é? Tudo o que seja a ciência, a filosofia, as artes, tudo é formas de intervenção, não é? Nós temos todos temos este lado potencial. Este potencial de intervenção. E há uma história muito curiosa por uma personagem, de facto, da história da filosofia antiga, que era Diógenes de Sinope. Ele foi, de facto, um homem que interviu muito no poder social de Alexandre o Grande. E isto depois para ir a um tema interessante, que é a sensação de poder. E Alexandre o Grande, de facto, foi muito poderoso. E há um dia que Alexandre o Grande vai tentar ir ao encontro para saber quem era Diógenes de Sinope. E Diógenes de Sinope estava a apanhar sol, tranquilo, da vida, e Alexandre o Grande disse-lhe: olha, eu sou Alexandre o Grande, de facto tenho uma admiração pela intervenção que você faz nas palavras, e tendo em conta o poder que eu tenho, podes pedir aquilo que tu quiseres. E Diógenes de Sinope responde-lhe: só que não me tires aquilo que não me podes dar, se puderes desviar um pouquinho do meu sol, eu agradecia. Isso é incrível. Esta questão do poder tem muito que se lhe diga também. Tem muito que se lhe diga, não é? O poder também produz muita dopamina. É por isso que é tão viciante, ok? Dopamina, assim, isso que eu queria em doses massivas de dopamina. E o poder pode ser, de facto, ilusório, não é? É ilusório, mas para quem quer esse poder e para quem adquire esse poder, passa a ser realmente... A pessoa só pensa nisso. É por isso que nós temos tanta corrupção também no poder, não é? Não querendo estar aqui a julgar nada. Mas o poder caso... é realmente a pessoa entra num estado completamente alucinado, não é? Não tem essa facilidade de discernimento
E a empatia vai-se muito embora quando esse poder começa a ser em extremo. Curiosamente, e isto agora é uma pergunta filosófica, a questão do poder, não é? Sempre o que é o poder, mas não vamos entrar por aí. Mas no sentido de, nós ao adquirirmos, de facto, conhecimento do funcionamento do nosso cérebro para o podermos aplicar ao nosso cotidiano, nós estamos a criar algum tipo de poder perante o cérebro, ok? Portanto, nós vamos estar a dominar melhor esse órgão. Esse será um poder, mas um poder, de facto, mais humilde, porque... É um poder legítimo, quer dizer, nós não podemos ser só escravos da nossa biologia, ok? Isso é um poder muito legítimo. Porque eu antes de perceber esta questão, e depois de perceber, eu percebi, ok, eu era extremamente escrava da minha biologia, não sabia como gerir essa questão. Portanto, esse poder é legítimo, e mesmo assim acredito que nós não chegamos nem a 1/10 daquilo que continuamos a ser manipulados pelo nosso próprio cérebro. Portanto, nós continuamos a ter não muito poder, e daí o treino da atenção, para que realmente não possamos cair nessas armadilhas constantemente. E é importante nós termos algum poder sobre o nosso próprio cérebro e saber como também enganá-lo de vez em quando. Enganar o próprio órgão que nos dá a criatividade para enganar. Isto é muito interessante. É quase um fight fire with fire, não é? Fight fire with fire, não é? Exato. Eu não sei se teríamos livre-arbítrio aí, de facto, quando nós achamos que estamos a enganar o nosso próprio cérebro, ou se ele nos está a dar a ideia que nós estamos a enganar o nosso próprio cérebro. Isso já entrávamos aqui. As filosóficas do livre-arbítrio são muito interessantes. Mas eu gosto de acreditar que, ao conhecer sobre o funcionamento do meu próprio cérebro, senão eu garanto que eu não estava aqui com a calma com que eu estou neste momento, eu estaria muito mais nervosa, que é o que me acontecia antes, quando eu falava em público ou quando eu falava para outras pessoas, eu era extremamente tímida. E foram as neurociências também que me trouxeram alguma desenvoltura. Portanto, é bom, nós temos realmente uma capacidade de nós dominarmos o nosso cérebro. E para já eu posso dar já algumas dicas de como gerir a ansiedade, porque eu acho que é isso que as pessoas também estão ansiosas por ouvir. Nesta fase de quarentena, em que as pessoas estão extremamente ansiosas e fechadas em casa e não têm essa capacidade, às vezes, de gestão emocional, porque também não estão habituadas a esta nova vida que foi imposta. E essa ansiedade vem naturalmente porque é também um gatilho evolutivo. Modo de sobrevivência, não é? Está aqui o Luís a dizer que há uma diferença importante entre a autoridade trazida pelo conhecimento e poder, quase sempre arbitrário e corrupto, penso eu. Exatamente, eu concordo imenso com o Luís. Nós temos esse potencial do conhecimento que nós vamos adquirindo, que é integrador. Muito bem, Luís, obrigada por esse comentário. O conhecimento é integrador e nós, quando temos já um trabalho feito, falado pelo Aristóteles, da ética, dos valores, nós conseguimos realmente usar esse novo conhecimento como um poder, mas para potenciar e não para nos boicotar e para ser realmente arbitrário e corrupto. Muito bem, Luís, obrigada por esse comentário. Olha, essa questão atormenta muitas pessoas, ou algumas, ou pelo menos quem quer pensar nelas. De facto, se de facto nós temos o livre-arbítrio, ou se de facto isto estaria tudo já a ser engendrado por um gênio maligno. Exato. Mas isso, a meu ver, há uma forma muito fácil de se pensar isso, não é? Sim. Que é, nós temos pelo menos a liberdade, há livre-arbítrio, na liberdade de pensar se há livre-arbítrio ou não. Sim, é a tal questão de nós podermos realmente, quer dizer, isto às vezes é um absurdo tão grande que nós acabamos por nos perder, não é? Nessas questões. Isto é um pensamento cartesiano, não é? Do penso logo existe, não é? Posso questionar tudo, excepto que estou a questionar. Portanto, a partir dali forma-se o ser no seu pensar. Fantástico. É importante é que não entremos num loop, aquele loop em que nós continuamos sempre a duvidar. Eu brinquei com essa questão numa apresentação que eu fiz no Philosophy Summit, também por acaso. Eu estou muito ligada à filosofia, realmente, à neurociência. E a filosofia, eu tive a oportunidade de ver o vídeo. E eu brinquei que o Descartes provavelmente estaria viciado na dúvida. Será que ele se viciou na dúvida? Descartes viciado em alguma coisa sequer. Não é? Nós pensamos nesses pormenores. Mas, de facto, todas essas questões podem também levar a um vício de pensamento.
No meu caso, tenho uma ânsia por conhecimento. Eu chego a estar angustiada por pensar que eu não vou ler os livros todos que eu quero ler. E isso pode Ou gerar seja, também uma certa ansiedade. quando alguém que está a escrever um livro que a Ana, a partir de já sabe que vai querer ler, fica logo extremamente irritada, porque é mais um que vai somar àqueles Eu já todos. estou a ler Não, 10 ao mesmo tempo, por favor. Mais um. É mais uma questão de isso é muito realmente. interessante. Isso é muito interessante. Ana, Mas faz parte da curiosidade, não é? É importante nós mantermos essa curiosidade. Isto também porquê? Para o isso, cérebro. eu ia Mantemos falar a também nisso, curiosidade curiosamente. também mantém-nos. O nosso cérebro, há uma coisa que se chama reserva cognitiva. E quando nós mantemos a curiosidade e vamos constantemente aprendendo coisas ao longo da vida, nós vamos aumentando essa reserva cognitiva. E essa reserva cognitiva é protetora das doenças degenerativas. Portanto, convém aprender algo novo. Eu estou realmente a aprender russo, daí ter falado no início. Eu não sou realmente uma espia russa, ok? Eu estou só a aprender russo. Mas podia ser, tendo em conta que está a atuar como uma Neurobond Girl, é legítimo disfarçar-se daquilo que seja para que a missão se torne possível, não é? Sim, eu vou vestir um bocadinho só mais da personagem, porque eu acho tão interessante. Não, fica impecável, fica impecável. E até inverno e tal, calha bem. Se bem que eu estou cheia de calor, eu não sei se esta energia desta live fantástica me traz este calor todo. Mas eu acho fantástico estar a falar sobre neurociências e filosofia, porque são as duas coisas que para mim mais me cativam. Eu só ainda não iniciei um curso de filosofia, porque tenho estado realmente mais... Porque há outros livros para ler, não é? Exato. Ainda não li os livros todos de Damásio. Realmente. Está complicado. Mas vai lá. Aquilo que a Ana falou relativamente à curiosidade é extremamente importante. Ou seja, e a prova disso é de facto naquela nossa tenridade e que de facto todos nós... E enquanto somos nunca queríamos crianças, perder isso, não é? Mas porquê? Ana, acha que vamos criar aqui um cenário, não é? Nós temos uma condição natural e depois temos algo, pelas razões, no caso da neurociência, o cérebro a querer poupar os seus recursos, no caso da filosofia, de facto, a valorização da importância do conhecimento e existir, de facto, muitas das vezes, um Estado, uma política social que não valoriza muito o conhecimento, porque é muito mais fácil de conduzir as pessoas a determinados, não é? Isto é mais manipuláveis, lá está. A ignorância é sempre o melhor negócio em momentos de capitalismo, não é? E isso é prova disso, é que, de facto, as guerras intelectuais que nós passamos ao longo da história, não é? É incrível quando analisamos obras tão sofisticadas, não é? Por exemplo, Demócrito foi um pioneiro no atomismo, na questão dos átomos. Tivemos centenas de anos sem falar disso, não é? Ou seja, Ana acha que, de facto, há uma força social, educativa, que nos desvia e a resistência acaba por se formar crenças contraditórias àquilo. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Eu até costumo dizer que nós somos uma espécie de escravos energéticos e de pensamento, porque se à partida uma pessoa que tem que trabalhar 8 horas ainda tem que estar mais 2 horas ou 3 no trânsito, como eu vejo aqui em Lisboa, eu não sou de Lisboa, vim para cá há 4 anos e notei essa diferença, se bem que eu tenho a sorte de não ter que passar tanto por essas horas de ponta, porque eu posso fazer os meus horários, mas eu tenho empatia suficiente para perceber o gasto energético que as pessoas têm diariamente e são escravos de energia. Não há realmente essa tendência para que as pessoas possam, neste estado social, não é? Que as pessoas possam ter essa liberdade de poder ter mais horas do seu tempo livre, quer para a família, quer para aprender. Não é estimulado isso na nossa sociedade. O que é estimulado é a competição e não a conexão e não a aprendizagem, e o autoconhecimento não é estimulado. Nem nas escolas, nem em lá nenhum. Temos a sorte de ter alguns professores, ok? Também não podemos generalizar. Isto não é geral, não é de um para um. Portanto, há professores fantásticos que eu
percebi que tinham esse potencial e ao longo da minha vida também me construíram, não é? Como pessoa, me ajudaram a sair dessa caixinha que nós aprendemos Exato. na escola e de facto é fantástico. Há professores incríveis por aí. Bom, Ana, isto entretanto, vou já aqui previamente Bem, comunicar. encontro desafio. Bom, vai haver muitos desafios ainda aqui. Ok. O Instagram tem uma forma. É do Ora. mesmo princípio do cérebro. Ele faz uma Sei. gestão da energia ao fim de uma Exatamente. hora. Aí está uma analogia muito boa. Não é? Acaba por Isto é ser isso. quase Ele a está. terminar, é isso? Pronto. Entretanto, isto faz o reset e nós depois voltamos aqui Continuamos. e continuamos esta missão, no fundo. Porque temos que falar mais no cérebro. Hoje é para falar sobre o cérebro e eu faço questão, porque já que todos os meus amigos dizem que eu falo mais no cérebro, hoje aqui eu vou falar à vontade. É legítimo. É legítimo. Até porque a filosofia também usa de alguma forma o cérebro para pensar. Não tem hipótese. Não é? Entretanto, Mas- se não terminar já a live, eu vou contar mais uma piada, pode ser? À vontade. Então, nós temos Vamos ver. energia no nosso cérebro, como eu acabei de explicar. Nós temos em cada neurónio menos 70 milivolts. Eu espero que isto, entretanto, não termine. Nós temos menos Eu 70 ouvi isso, eu ouvi milivolts no nosso cérebro. O que é que quer dizer? Que essa energia que está contida em cada neurónio, ela precisa de ser constantemente potenciada para passar informação muito rápida do neurónio para o outro. Às vezes as piadas têm que ser explicadas. Então, a piada vem a seguir. Então, quando o neurónio está muito apaixonado por outro, o que é que ele diz ao outro neurónio seguinte? Eu vou dizer. Tu tens muito potencial, tu consegues citar-me a cada 300 milissegundos. É tudo muito rápido dentro do nosso cérebro. São informação que tem que chegar, não é rápido? É uma velocidade incrível essa Incrível. 300 possível milissegundos transmissão. nem dá para perceber. Mas é. É mais rápido que o próprio pensamento. O próprio pensamento. Só para dizer que há uma questão que eu costumo dizer às pessoas, que a questão do livre-arbítrio passa muito por aqui, é assim, se nós sabemos nas neurociências que antes de o cérebro trazer uma informação à consciência, o cérebro já teve uma atividade 5 segundos antes, quer dizer que temos livre-arbítrio ou foi o cérebro que decidiu sozinho o que é que nós iríamos pensar? É uma boa questão para vermos a seguir. Faltam 20 segundos. Então, até já. Então vamos fazer, até já, não saia do seu lugar, com Ana Paula Guerreiro e Pedro Pescador no Stand Up Philosophy, ok? Ok. Is that over? Que música fantástica, eu acho que ficou mesmo. Neurobond Girl. Neurobond Girl. Já foi da minha Ana mesmo, que já tinha explicado agora. Mas de facto é muito criativo. É muito criativo essa analogia. É possível. Sim, e confere todo um cenário de coragem e de estratégia, não é? Porque todas essas bombas, não é, que rebentam dentro da nossa mente precisam de alguém que de facto as oriente. O James Bond disse que a Neurobond Girl ia arrebentar cérebros, não é? Ia explodir cérebros. Portanto, convém que ela faça essa missão bem feita. Mas Ana, a ideia realmente é ajudar as pessoas a apaixonarem-se pelo potencial do seu próprio cérebro. Apaixonarem-se por si mesmo. Sim, terem realmente o amor próprio passa muito por aí, por as pessoas sentirem-se eficientes realmente, terem essa questão da eficiência. E isso também gera muita dopamina, ok? Quando nós, por exemplo, temos a sensação que estamos a ser eficientes no dia-a-dia, também gera imensa dopamina e dá-nos imenso prazer, felicidade. O prazer não é o mesmo que felicidade, mas esse prazer vai contribuindo para o nosso projeto de felicidade, não é? Como o Jorge Humberto Dias fala muito bem, ele fala muito na questão do projeto, e também é um filósofo que fala nisso, não há? A questão do projeto de nós mesmos. Quem é? Que eu agora não me recordo. O projeto de nós mesmos? Nós próprios, sim. Não foi isso que fala isso. Eu, se não me engano, já vamos ver. Realmente. Já vamos. Não tenho realmente essa ideia. Mas nós construímos esse projeto baseado neste conhecimento do cérebro. Nós temos muito mais potencial para irmos mantendo essa dopamina boa
sem nos viciarmos e ao mesmo tempo criarmos esse sentido, que o cérebro é uma máquina de dar sentido, ele precisa de ir construindo esse sentido constantemente e, portanto, essa dopamina, esse prazer, essa eficiência vai dando sentido à nossa vida. Isso é extremamente importante para que as pessoas mantenham a cumprir os seus sonhos e a ajudarem-se uns aos outros e conectarem-se muito mais uns com os outros e mesmo na questão das empresas, a questão da liderança e tudo mais. Eu estou envolvida agora em projetos de liderança nas empresas e é muito mais importante quando as pessoas realmente sabem como é que o cérebro funciona e elas conseguem olhar para si próprias e para os outros, para os colaboradores de uma forma totalmente diferente, com muito mais gestão emocional, muito mais felicidade no trabalho até. Até porque Mas agora existe não um... estamos no trabalho, estamos em casa, vamos arranjar estratégias para casa também. Eu já vou lá. Até porque existe um princípio filosófico interessante, não é? Eu estou a sentir isto, eu não sou isto. Existe uma grande diferença entre aquilo... Existe uma grande diferença entre aquilo que de facto somos e aquilo que estamos a sentir. Eu ia até lançar aqui um desafio à Ana, se me permite. Até vou colocar os óculos, só um bocadinho. Espera aí. Eu também vou colocar os meus. É para a minha aventura ou é para a Ana? Vamos lá. Isto é stand-up. Sabem que o humor é mesmo importante para o cérebro, portanto vamos lá. Eu adoro stand-up. 3, 2, 1. Então, Ana, um dia dei por mim a pensar se eu sou aquilo que penso, aquilo que faço, aquilo que não faço e de facto aquilo que eu sou. Entretanto pensei, bem, será que eu sou aquilo que faço? Mas eu antes de fazer, supostamente tenho que pensar. Isto faz sentido, não é? Dá. A ação inicia-se supostamente no pensamento. Então eu pensei, então provavelmente eu sou aquilo que faço. Não, então sou aquilo que penso. Ana já está. Nada disso. Nada disso. Então, isto porquê? Porque eu depois comecei a pensar nas coisas que eu faço sem pensar. Essas são perigosas, ok? São perigosas. Mas isto pode acontecer. Pode acontecer. É o tal automatismo do cérebro, que eu já expliquei. Tal automatismo. Ok. Claro. Então aí eu tive que eliminar essa possibilidade de ser aquilo que penso. Então eu tive que elevar o meu pensamento mais acima. Sim. E pensei, provavelmente eu sou aquilo que penso em consciência. Vamos lá ver uma coisa. A consciência está... Posso explicar? Faz favor. Como é que se diz? Toda, que isso como é que um grande looping. Como é que se exama? O importante é perceber o mito de Ulisses. O Ulisses é considerado um herói. Mas sabe o que é que ele fez para conseguir que o seu cérebro ficasse... para ele conseguir dominar o seu cérebro? Quando ele foi pelos mares fora, ele pediu aos marinheiros que navegavam com ele para que o prendessem onde? Ao mastro. Para quê? Para não ser seduzido pelo canto das sereias. É ou não é verdade? Tem noção desse mito. Os mitos revelam sempre nós próprios. O mito é sempre de si para si. Isto é muito interessante. Eu adoro a mitologia, porque o mito tem a ver com todos os nossos personagens dentro que são manifestados naquele mito. E o mito do Ulisses, não é? O herói, tem muito a ver com a questão de nós conseguirmos gerir essas tentações, daí as 50 tentações da massa cinzenta, quando nós as conhecemos, se nós sabemos que há sereias, isto é a analogia que eu acho que se aproxima mais. Nós pias, há sereias. Lá vem o tal calor, não é? Exatamente, há mesmo muito calor. Nós colocamos os óculos quando houver outra missão. Exatamente, nós passamos missão em missão. Quando há sereias, nós temos de saber que elas existem. E isto, para mim, é a analogia do conhecimento das tentações evolutivas do nosso cérebro. Se há sereias, nós vamos prender-nos ao mastro, não sei a que mastro, mas vamos pôr o nosso cérebro, não é? Atento às sereias e vamos prender-nos quando for preciso, só porque nós sabemos dessas tentações. Portanto, o que é que nós somos? Nós somos essas tentações que vêm, muitas das vezes. Nós somos aquilo que fazemos sem pensar também, mas também somos aquilo que pensamos e que sentimos e que queremos controlar.
não podemos ser demasiado controladores, porque senão somos perfeccionistas e caímos também no outro extremo e pode também boicotar-nos, ok? Portanto, temos que ser os heróis Senão de nós próprios. acabamos por ficar escravizados e amarrados. Dessa perfeição. Amarrados ao mastro para sempre. Amarrados para sempre. E há momentos que pode ser necessário, de facto, desamarrarmos do mastro. Entendi perfeitamente. É uma boa analogia. Realmente, pronto, são as sereias e os mastros, isto é complicado. Exatamente. Ana, neste momento, portanto, e isto, e tentando nos focar aqui um pouco, estamos aqui um pouco na alegoria da caverna, não é? Platónica, não é? Estamos num lugar onde as coisas estão a acontecer e nós estamos em casa, mas neste caso é uma alegoria diferente. É quase que prevermos de alguma forma, não desgastando muita energia, mas gastando a energia de forma correta, esta é a grande diferença. Anteciparmos o que aí vem, não é? Termos a capacidade, pelo menos, de colocar, organizar um pouco a nossa mente, as nossas ideias, e é isso que eu ia perguntar à Ana. É assim, do ponto de vista das neurociências, e tendo em conta que estamos a falar de fatores biológicos que reagem, não com a intenção de nos... e que nos regem, não é? Não com a intenção de nos causar dano, eles são quase um pouquinho irresponsáveis, num bom sentido da palavra, porque, de facto, essa não é a intenção, é a conservação, é a preservação, sobrevivência. Estamos completamente em modo de sobrevivência agora neste quarentena. Quais são os gatilhos? Quais são os gatilhos que podem acontecer agora? Então, vamos lá pensar numa coisa que é, em termos de gatilho de energia. Nós, para pensarmos no futuro, para pensarmos no nosso futuro que vem agora a seguir, há muita gente que vai ficar realmente desempregada e com grandes problemas financeiros. O cérebro, para pensar no futuro, ele tem que gastar mais energia. Porquê? Porque o futuro é mais abstrato. E como ele não quer gastar energia, o que é que ele prefere? Prazer imediato. Não há como, não é? Daí as pessoas manterem-se neste registro, vão ver os seus filmezinhos, poucas leem livros. Eu espero que realmente que as pessoas estejam a aproveitar esta nova vida que temos aí à nossa volta para começarem realmente a autoconhecer-se e tentarem usar um bocadinho dessa energia do seu cérebro, projetar para o futuro. Então há um truque que eu ensino também nas minhas sessões de neurociências aplicadas à vida, ao dia-a-dia. Há um truque muito interessante para quando o cérebro não quer gastar essa energia, para quando o cérebro só quer prazer. Ele é extremamente hedonista, isto é mesmo importante manter em mente. A partir de hoje e sempre, nós sabemos que ele é, mas não sabemos porquê, não é? Porque ele quer sobreviver. Mas nós temos que dizer, ok, nós estamos a sobreviver. Como? Vamos pensar em todo o pior cenário negativo, que ele adora pensar no pior cenário para se proteger e prevenir desse pior cenário, mas só durante 15 minutos. Se passar disso já é muito, ok? 15 minutos. Durante 15 minutos vamos escrever numa folha todos os cenários possíveis, todas as nossas preocupações, tudo o que nós possamos fazer ou não fazer para superar essas adversidades que possam vir, e aí o cérebro vai ter mesmo que gastar energia. Mas a maioria das pessoas faria só isto, ok? E com o conhecimento das neurociências eu vou acrescentar algo mais, que é assim. O nosso cérebro tem uma coisa que se chama efeito primazia e efeito recência. O efeito primazia é aquilo que é dado ao cérebro no início. E neste caso, o efeito primazia, que é aquilo que vem primeiro, são todas as preocupações. O cérebro entra em modo de sobrevivência, ele deixa de ser criativo. E, portanto, se ele só fica neste estado para criar soluções para os problemas, ele não é criativo. Ele vai criar soluções no âmbito do conhecido e do familiar e não vai ser criativo, não vai extrapolar a partir daí. Então, há uma coisa muito importante que nós temos que fazer a seguir, que é, depois de ter escrito essa página, nós dobramos a página, fazemos o que quisermos, queimamos, jogamos fora, não interessa. Se tiverem lá coisas que sejam muito importantes, podemos deixar ali de lado. A seguir, arranjamos outra página em branco e escrevemos os cenários mais incríveis possíveis que possam realmente acontecer nesse futuro próximo.
Isto é o efeito de ciência, quer dizer, aquilo que vai ficar no fim deste exercício, e isto tem que ser feito, ok? Porque nós temos realmente que fazer esses planos. O nosso cérebro gosta de fazer isso também e é muito importante para nós criarmos consistência no nosso dia a dia, consistência no nosso trabalho, consistência na nossa vida. E gera também muita dopamina, porque nós estamos a sentir a tal eficiência. Então, no final, efeito de recência. Os melhores cenários possíveis, aquilo que realmente nós precisamos de nos focar para trazer do subconsciente as informações que nós não estamos a pensar ainda, porque estamos em modo de sobrevivência. E quando estamos em modo de sobrevivência, o cortisol está extremamente alto, nós temos muito mais pensamentos negativos do que positivos. Eu acho que isto é muito importante de se ensinar às crianças também, e das pessoas lembrarem que esse modo de medo, de ansiedade, não nos deixa ser criativos. Eu vi aqui uma relação muito interessante entre aquilo que é as neurociências e supostamente a filosofia, mais uma vez, que é a questão, de facto, da ética, não é? A ética não deixa de ser um conjunto de exercícios mentais, aplicáveis, que possam constituir uma forma ideal de fazer as coisas. Isto de uma forma assim mais simples. Exato, criar esses cenários possíveis também. A própria biologia tem uma ética, não é? Ela rege-se por um conjunto de procedimentos que pressupõem o melhor funcionamento das coisas. Porque Sim, para mim a ética... Exato. Para mim a ética está diretamente relacionada a um conceito de sustentabilidade, não é? E aqui, no caso... energia. Exato. E que acaba por ser a sustentabilidade. Até mesmo o próprio Kant falou... Exato, o próprio Kant falou disso, na questão da metafísica dos costumes, não é? Se nós transformarmos as nossas ações em leis universais, qual é a sustentabilidade que tem? E vamos eliminar todas as outras que não possam gerar nenhum... Exato. Que basicamente acaba por ser esse também um princípio. Ou seja, aquilo que nós vamos fazer é vamos pegar esses gatilhos, não é? Vamos ver que esses gatilhos que são naturais, não é? Exatamente. E que têm de permanecer e que podemos contornar. E aqui entra uma lei da economia, eu também gosto de estudar economia de vez em quando, e é chamada lei de Pareto. Já ouviu falar? A lei de Pareto. Então a lei de Pareto é assim. No bolo todo de 100%, há 20% de esforço que nós teríamos que ter para ter 80% dos resultados. E isto aplica-se a tudo na vida, até a nível das empresas, até a nível da gestão em casa, tudo mais. Portanto, quais são os 20% que nós temos que dar mesmo atenção para que gere 80% dos resultados? Isto é incrível. Quando nós fazemos este exercício, até para a nossa própria biologia, nós começamos a perceber, ok, onde é que eu vou... Qual é a altura que é mais propícia até para eu, se calhar, fazer um pequeno exercício de meditação, treinar a respiração. E atenção que a respiração é dos treinos mais importantes para a vida de qualquer ser humano. No caso deste planeta e dos outros que hão de existir. Não sei se os ETs respiram da mesma forma que nós, mas nós precisamos mesmo treinar a respiração, porque isso baixa automaticamente o cortisol. É um comando que nós estamos a dar à nossa biologia. E isto faz parte dos 20% da lei de Pareto, ok? Nós temos que estar muito atentos à nossa respiração. Eu própria tive que fazer ao longo da minha vida um grande treino atencional, porque esse treino da atenção, da respiração e da atenção vai gerar uma coisa que se chama coerência cardíaca. Essa coerência cardíaca é muito estudada no Instituto HeartMath. HeartMath que nos diz, quando nós temos essa coerência cardíaca, geramos um campo magnético no coração que vai informar o cérebro e vai informar de forma a que ele liberte certos químicos concordantes com aquilo que nós queremos realmente sentir, que é a não ansiedade. Nós estamos ou super estimulados para a ansiedade, temos imensos estímulos à nossa volta, esses estímulos acabam por sobreestimular o nosso cérebro, e isso também não convém, e nas crianças está a acontecer muito isso. Às vezes não é hiperatividade, é sobreestimulação, ok? E tem que se ter atenção a essa questão. Porquê? Porque quando as pessoas querem descansar dessa sobreestimulação, dessa constante negatividade e automatização do nosso cérebro para gerir todos esses recursos e esses estímulos, nós podemos simplesmente fechar os olhos. Nós cortamos 80% dos estímulos que vêm de fora, porque a visão
é uma questão muito grande no nosso cérebro. Ela ocupa uma grande área da gestão de energia do nosso cérebro. Okay? Eu ensino isto também nas empresas. As pessoas, para descansar, basta fechar os olhos 5 minutos. Se não puderem, 1 minuto é suficiente para a gestão da energia mental. E essa questão também, não é, de nós podermos perceber e fazer também aí um plano, quais são aqueles 20% das nossas questões biológicas que o nosso cérebro gosta e não gosta, e para isso temos que aprender sobre o cérebro, não é? Sobre como é que ele funciona, as coisas mais básicas. Eu ensino isso nas minhas sessões Neurociências Aplicadas e também alguns workshops. São coisas muito simples, muito fáceis, e tem que ser simples e fáceis. Porquê? Porque o cérebro não quer gastar energia. Portanto, eu tive o cuidado de trazer a elite do conhecimento das neurociências para que as pessoas possam aprender automaticamente e poderem usar isso no seu dia-a-dia. Eu faço uma análise da vida da pessoa e ajudo a fazer essas questões com lei de Pareto e tudo. É a pepinha toda feita. Oh, Ana, sem dúvida alguma que nós temos a capacidade de criar, não é? Foi-nos concedido pelos deuses essa possibilidade. E a prova disso, naturalmente, é esse instinto de procriação que o próprio cérebro faz gestão, não é? Para poupar energia para essa ação também tão divertida que ele naturalmente é madurar. E isto é interessante, não é? Ele não poupa energia nenhuma mesmo. Nenhuma. E eu estou a gostar disto, das neurociências. Eu estou a gostar disto. Não, é que o problema é que esse dopamina vicia, ok? Pode fazer muitos estragos, portanto temos de ter atenção nessa tendência cerebral. Estou a gostar, de facto, desta analogia e desta ciência das neurociências, porque de alguma forma coloca-nos a nós numa posição tipo... eu não sou tudo aquilo que o meu cérebro, não é? Me faz acreditar que eu sou. Não sou eu, foi o meu cérebro, porque isto é uma brincadeira que é muito... Exatamente. Que é aqui que tem que depois existir esse acompanhamento da ética. E da ética. Muito bem. Senão, e os valores que estão já enraizados. É o hábito, não é? O hábito do Aristóteles. A excelência Exatamente. É o hábito. Exatamente. Se não entramos no âmbito da fenomenologia, em que vamos dizer que foi um espírito que nos empurrou para aquela situação, não é? E que não temos culpa nenhuma. Sabe-se lá como. Desligamos o lobo frontal, bebemos um bocadinho de álcool a mais, desliga o lobo frontal, logo o controle de impulsos. Não vai. E levando aqui o nosso pensamento um pouco acima de tudo isto. Para a ética. Exato. É possível, de facto, construirmos a nossa realidade do nosso cotidiano. Ou seja, isto também passa aqui um pouco por esta questão que estávamos a falar, de facto, da nossa ação, a importância da nossa ação, da questão do livre-arbítrio, do determinismo e tudo mais. Naturalmente que o livre-arbítrio é a responsabilização, dá-nos a nós a responsabilidade dos nossos próprios atos. E daí a filosofia em muitos autores, ter debatido muito este tema, porque havia uma certa tendência para colocar toda a responsabilidade no divino e, como tal, isto é da vontade de Deus, blá, blá, blá. Fazendo aqui uma analogia. Desresponsabilização, não é? Que toda a gente adora esse momento em que se pode desresponsabilizar. Porque esta suposta vontade. Quero gastar energia com esse pensamento. Esta suposta vontade. Serve para boicotar. Esta suposta vontade divina, podemos estar a falar desse, biologicamente, pode ser entendido, esses tais gatilhos. Ou seja, se nós não tivermos essa consciência, nós vamos estar, essa percepção, vamos estar sob o comando de algo supostamente que acreditamos superior a nós, e acabamos por viver frustrações e atribuir sempre culpas ao desconhecido e não ao nosso desconhecimento. São e às vezes há aquela questão em que as pessoas dizem que eu sou assim, nasci assim e não vou conseguir ser diferente daquilo que sou. Mas isto é realmente o cérebro enganar-se a si próprio, ok? Porque a pessoa consegue realmente criar uma forma de se autoconhecer e a partir daí a tal sublimação. Não é? Quando nós conseguimos sublimar as nossas próprias sombras. E é bom falar nas sombras também, esta questão. Estou a ficar quase sem bateria, 14%. Vou ter que ligar a bateria. Mas, Ana, o objetivo também é que... a bateria...
Olha, o objetivo é simples. É, como a Ana nunca, não vai conseguir ler os livros todos, quer dizer, não vamos falar muito disso para não ficar tão angustiada, mas o objetivo também é que não fique tudo aqui, que fique aqui muita coisa por dizer, que é para nós Muita podermos coisa que eu ter... queria dizer. E mais umas 4 ou 5 piadas que eu também não vou dizer hoje. Posso dizer no outro dia. Mas pronto. Mas eu acho que faz aqui todo o sentido. a Sara, olá minha querida Eu ia falar professora nisso. Sara, ela está a colocar uma questão que eu acho que também é muito importante falar mais, porque no fundo é isso que nos mantém a conexão com os outros, que é esta questão da ligação cérebro-coração, a inteligência emocional. Muito bem. Então é assim, a questão do cérebro informar o coração, ele tem um campo magnético, o coração informar o cérebro, ok? Ele tem um campo magnético muito maior do que o campo eletromagnético do cérebro e, portanto, quando nós mantemos essa coerência cardíaca com um certo tipo de respiração, 5 segundos a inspirar, 5 segundos a expirar, e manter esse ritmo, entramos nessa coerência cardíaca, baixamos o ritmo cardíaco também, baixamos o cortisol, e isso vai ajudar o cérebro a entrar em coerência interhemisférica. E o que é que isso ajuda? Ajuda a baixar o cortisol, como eu já disse, a diminuir aquela quantidade de pensamentos negativos, ajuda a criar também, ao fim de 72 horas, uma nova rede neuronal no coração, que se habitua, que a partir daí, das 72 horas, podemos começar realmente a criar esse hábito de fazer esse tipo de respiração, nem que seja 5 minutos por dia. O ideal é que ela passe a ser feita o dia inteiro e com o hábito, não é? Ao fim de 21 dias, nós já podemos criar esse hábito e a partir daí nós entramos nesse modo de não sermos tão escravos da nossa biologia, do nosso cérebro. Esta coerência cardíaca é assim uma coisa mágica também, não é de círculo, mas é da vida. E se nós treinarmos esta respiração específica, as pessoas nunca dão muita importância à respiração, mas quando nós respiramos profundamente e fizermos este treino, nós estamos a dizer a nós próprios, para além de nos autoconhecermos, nós estamos a auto-amar-nos a nós próprios. Respirar bem é amor próprio. É isso que nós estamos a dizer ao nosso cérebro quando nós provocamos esse tipo de respiração mais profunda. Nós estamos a amar-nos, ok? E acho que isto é um bom começo. No fundo é essa conexão, não é? Que existe com aquilo que seja a nossa essência, não é? A nossa essência, exatamente. E a partir daí conseguimos depois conectar-nos muito melhor com os outros, porque nós estamos numa zona já de equilíbrio. E é isso que interessa. Eu acho que é importante, não somos nós sozinhos, ninguém é uma ilha isolada, não é? E nós precisamos realmente desconectar e partilhar com os outros e estarmos todos nesse patamar de vontade de partilha e não de competição. Acho que o capitalismo selvagem muitas vezes não nos deixa mesmo entrar nesse modo, não é? Ana, eu acredito que não existe. Que a maioria das pessoas gostava de ter uma lâmpada mágica, uma lamparina mágica. Lamparina mágica. Não é? Pedir desejos. Todos nós. Nós podemos fazer isso com o nosso próprio cérebro. Nós temos aqui dentro. Antes de dormir, ok? Perguntem ao vosso subconsciente, antes de dormir, o que é o mais relevante para trazer no dia a seguir, para a pessoa trabalhar para si própria e para os seus projetos, para os seus sonhos e para a sua vida. É um exercício muito interessante. Lá no íntimo de cada um de nós, que é isso mesmo, lá no íntimo de cada um de nós reside, no fundo, esse gênio. Esse gênio que, de facto, quer ver realizado as coisas. Eu acredito que é humano o desejo de realizar. Não há nenhum cérebro que se sustente sem uma subjetividade quimérica e utópica. Geralmente as pessoas fantasiam demais, mas todos nós precisamos dessa dimensão. E temos que estar atentos a isso. Daí a filosofia trazer-me tanto eixas também, não é? Nós precisamos dessa dimensão. Sim, porque vamos a ter que acabar por pensar o que é isto, de facto. O sentido da vida, e o cérebro precisa desse sentido. O cérebro está sempre o sentido orientador. Exato, no futuro porquê? Porque ele precisa dar sentido já àquilo que possa acontecer. Ele está sempre um pouco à frente. Ou pensa nas memórias do passado, ou está sempre a tentar prever. Nós nunca estamos neste sentido que é o nosso dia-a-dia, e sentirmos em nós próprios, sentirmos a nossa própria essência, e descobrimos essa nossa própria essência, que tem muito a ver com estas questões também filosóficas
porque é que estamos a trabalhar tanto para isto, se um dia, não é, vamos morrer, as pessoas pensam nessa questão. O propósito. O propósito, é o nosso propósito, exatamente. Essa capacidade de criar, não é? Que está tão inata, é tão inata, não é? E creio eu que ninguém quer abrir mão dela, não é? Ninguém tem esse desejo, não é? Lá no íntimo Às vezes de cada um de nós. as pessoas gostam de ficar no seu comodismo diário, na sua vidinha normal, e não há que julgar. Okay? Mas mesmo nesse processo, Ana, porque não fazer escolhas já é uma escolha. Também, já é uma escolha. Aí e é uma está escolha... a livre negação e não o livre-arbítrio. Exatamente. Ou seja, no fundo, é de facto termos a capacidade de saber fazer as melhores escolhas. E é aqui que eu creio que também, de uma forma mais abstrata do pensamento, não tão concreta, não é? A filosofia tem coisas concretas, mas também levanta estas grandes questões, como, por exemplo, quando é que... ligar a bateria, mas pode continuar. É que a bateria está mesmo a ir embora. É do telemóvel, não é do cérebro? Isto é do meu telemóvel, é? Ah, ok. Mas pode continuar que eu estou a ouvir. Perdi-me completamente. Já perdi. Faz curso. Eu sei que é que por exemplo, dá para ver com o meu cérebro, mas agora foi o meu cérebro que tem uma vantagem. É a bateria do meu telemóvel. O cérebro pode nos fazer esquecer de algumas coisas para poupar energia? Completamente. Aliás, pode manipular a nossa memória. Esquecer o que não interessa. Uhum. E pode, a memória pode criar memórias falsas também, que nos são mais convenientes. Essa questão da conveniência também é uma questão muito interessante em filosofia. Sim, até porque existe uma questão muito interessante na área da filosofia, que é a questão da memória e da realidade, não é? E se devemos confiar na nossa memória. E o que é a realidade. Esses mecanismos têm sempre um princípio, naturalmente, de sobrevivência, não é? E isso é muito claro aqui. Sempre a sobrevivência. Né? Sempre a sobrevivência. Temos que ter presente, sempre. Sempre a sobreviver. E pronto. É legítimo. E ele quer, naturalmente, o cérebro tem a consciência da importância que tem. Daí faz lembrar um pouco aquela, eu estou a imaginar um líder. O cérebro é um líder. Sim. Não é? É um líder. Um líder que quer, naturalmente, que o seu povo não empobreça. Mas a forma do povo não empobrecer é o líder não empobrecer. Então há aqui quase um conceito de Estado, não é? Agora vamos aqui um pouco à República do Platão. Há aqui quase um conceito de Estado. Portanto, ou seja, o cérebro utiliza os recursos que ele considera mais eficazes para que tudo funcione bem. Isto é platónico. Exatamente, sim. Exatamente. Ok? O cérebro também também faz isso. Aquilo que nós vamos fazer, ou seja, aquilo que a Ana ensina a fazer, é essencialmente aqueles gatilhos que podem boicotar e influenciar. Esse bom propósito, essa boa intenção. Muito que bem. por sua vez... O Pedro já está a perceber neurociência, gente. Estou feliz. Feliz só por isso. Esta missão já foi possível. Mas, Ana, isto é, em primeiro lugar, essa... Não, e essa extraordinária capacidade de comunicação que a Ana tem, e depois a excelente capacidade que o meu cérebro também tem de ouvir as coisas. Espero que os nossos ouvintes pensem exatamente o mesmo. Com certeza que irão pensar. Podem colocar questões se não entenderem, ok? Porque às vezes é sempre... Eu, como estou demasiado habituada a esta linguagem, às vezes passa-me ao lado um bocado de que as pessoas possam não estar familiarizadas também. Portanto, estejam à vontade, mesmo depois da live, ok? Nós de facto, podemos ser mais produtivos sabendo identificar esses sinais, não é? Somos mais produtivos. Isso é importante. Mesmo. Porque
E quando dizemos ser mais produtivos, não quer dizer que fazer mais esforço. Isso é como em todas Não, as a lei áreas. de Pareto diz que Eu- até fazemos só 20% do esforço, não é? Se aprendemos bem Exatamente. essa lei, nem digo Ou seja, a quantidade o de próprio coisas que eu cérebro, consigo fazer. exatamente, o próprio cérebro vai acabar por beneficiar com essa Com esse metodologia, conhecimento. com esse conhecimento. Exatamente. Ele vai É beneficiar verdade. com isso. Ou seja, no fundo, Não há dúvidas. aquilo que o cérebro faz, porque ele é malandreco, não é? Não, ele não é malandreco, ele pensa mais nele do que pensa nos outros, É um não gatilho é? evolutivo e nós É um só gatilho temos que evolutivo. agora passar para outra evolução seguinte, que é, ok, então vamos ajudar o cérebro a usar esse gatilho evolutivo, mas também a nosso favor. É só uma questão de criarmos realmente Sim. esse novo paradigma, porque é um novo paradigma. Às vezes nós temos que mudar de paradigmas e acho que estamos na altura certa para fazer a mudança de paradigma. Eu acho que o Spielberg realmente ele errou nas Odisseias do Espaço. Não era a Odisseia do Espaço que ia haver em 2020, é a Odisseia Interior. Vamos realmente para um outro paradigma. Há uma certa relação com isso, não é? Com esse Esse universo interior, não é? Que é tão cativante, tão interessante. Obrigada, Sara. Eu estava realmente a tapar o microfone e a Sara avisa. A Sara Ana, também é atriz. A Sara é uma atriz é? incrível. Muito bem. Os artistas têm, todos nós naturalmente, e esta também é um pouco o propósito desta iniciativa, não é? Do stand-up philosophy e desta tenda do circo, não é? Do palco da vida, não é? Do palco da vida Incrível. para a caverna. Uma excelente iniciativa, Pedro. Eu realmente dou os parabéns. Uma excelente iniciativa. Porque de facto este é o momento para nós potenciarmos todas essas personagens que existem em nós. É um momento para nós sermos mais criativos. Vou já buscar o chapéu novamente. Pode ir buscar, Ana. Nós temos que trazer o artista que há em nós, para além dos artistas, não é? Porque ser artista também é criar, é sonhar, é materializar o sonho. E de facto este é o momento para nós trazermos até nós esse ser que reside em nós e que se calhar estava ali abafado por alguma razão. E aquilo que eu acho que, por exemplo, as áreas como a da Ana, as neurociências, e agora puxando a brasa à minha sardinha, como é óbvio, porque elas a filosofia também. Todas. É incrível. Basicamente é quase mais o sentido orientador. Até porque ser artista não dispensa aprender artes. Aliás, um bom artista tem um grande conhecimento, como Shakespeare, não é? Da alma da humanidade. E perceber todas essas questões ligadas realmente à nossa alma, à nossa essência, à filosofia, ao nosso cérebro também. É a partir daí que nós usamos, não é, o cérebro para pensar, para ir a essa essência da humanidade. Até porque pode ser um momento muito propício à tal procrastinação, porque de facto estamos no nosso território, estamos em casa, temos tudo aqui à nossa... Horários. Não temos horários, não é? É complexo, é verdade. Mas também... Mas há formas de conseguir realmente dar a volta ao nosso cérebro. Essa é a minha missão. Possível. É possível. Ana, há riscos. E sendo nós, de facto, valorizando tanto o hábito, não é? O hábito aqui teve muito presente na nossa conversa. É verdade. Quer seja de uma visão mais aristotélica, porque de facto Aristóteles mostrava-nos, de facto, a filosofia prática através do hábito, não é? E que é isso que nos conduz a uma possível excelência, à felicidade e ao bem. Portanto, há uma predisposição. A vida, na verdade, é uma sucessão de hábitos. Nós é que temos de decidir quais são os que nós queremos habituar ao nosso cérebro, não é? Uhum. Qual é o até porque que nós queremos colocar lá. Até porque há um princípio muito interessante, que é também de Aristóteles, que é o bem, a ação, é sempre uma predisposição da alma. Ou seja, não existe nada que nós façamos que não, no nosso entendimento, não seja por um bem. Esse bem é que pode ter que ser pensado.
Ou Há seja, um livro que se chama O Gênio Egoísta. Portanto, eu não sei. sim, sim. Mas Eu não nesta. lembro qual é o autor, mas chama-se mesmo O Gênio Egoísta. Pode Exatamente. haver Mas uma mesmo. certa tendência também ao narcisismo, ao egoísmo, a puxar a brasa à sua sardinha. E Sim, também mas mesmo essa pessoa que age dessa forma acha que está a fazer um bem. Portanto, ele às só vezes, que ele precisa é de pensar o bem. Falta-lhe a pode ética. ter, assim, boas intenções estão infernos, não é? Pode haver realmente uma boa intenção, mas pode ser, olha, pode ser uma armadilha de inteligência. A pessoa pode ser Exatamente. tão inteligente que está a achar que vai fazer o bem, ou o contrário, totalmente. Por falar nisso, Aristóteles tinha uma ideia que o cérebro servia só para arrefecer a passagem do sangue por ele, não é? O cérebro era um arrefecedor do sangue. E de facto, que ele só servia para isso. Eu acho que ele acabou por dizer realmente que o cérebro não servia para mais nada. Eu acho que hoje em dia isso funciona com algumas pessoas. Essa forma tão incompleta de facto de usarmos esse órgão fascinante, não é? Que sem ele não conseguiríamos Temos de saber naturalmente. usá-lo. Todos temos um. Eu costumo realmente brincar e dizer que o cérebro não é nenhum bicho de 7 cabeças, tem alguma complexidade, mas é só de uma cabeça. E, portanto, não é assim tão difícil conseguir perceber minimamente como usá-lo a nosso favor. E, como eu disse há pouco, eu trago a elite das neurociências, do conhecimento e dos gatilhos que nós podemos usar no nosso dia-a-dia. Eu já fiz esse trabalho todo durante estes anos. E é só uma questão das pessoas predisporem a ter algum tempo, um dia, 2 dias. Eu já fiz sessões com pessoas em 3 dias, elas que mudaram completamente a visão de si próprias e como elas podem usar o seu potencial a partir de 3 dias. Ana, posso até fazer aqui uma brincadeira que é começarmos a deixar de querer usar o cérebro dos outros a nosso favor e começarmos a usar o nosso. Nem imagina, porque vai surtir de efeito muito mais profícuo se for assim do que usar o cérebro dos outros, porque nós estamos sempre sujeitos a que os outros não se predisponham com o seu cérebro para nos ajudar também. Portanto, se depender de nós, do nosso próprio cérebro é muito melhor, não é? Até porque aquilo que entendemos como manipulação é um pouco isso, não é? É a tentativa de usar o cérebro do outro a nosso favor. Mas na realidade... Quando nós temos... Sim, nós temos esse conhecimento do cérebro. Quando nós temos o conhecimento do cérebro, nós somos muito menos manipuláveis também. É isso que eu queria tocar. Ou seja, nós identificamos de facto as coisas de uma forma muito mais clara. O conhecimento acaba sempre por nos trazer alguma proteção extremamente em todas as áreas. Em todas as áreas. Se nós formos para a floresta, salvo seja, se nós formos para a floresta e pudermos pedir algumas indicações ao índio que lá reside, naturalmente vamos muito mais preparados, independentemente das descobertas que vamos fazer em conjunto. Portanto, este sentido orientador é que é realmente muito interessante nessa área de algo que está aqui à nossa disposição, mesmo sem nós o vermos. Não? Exato, e já agora, antes que me esqueça, eu tenho que dizer o que é que eu fiz com os cérebros das pessoas no início. Nós não nos podemos esquecer desse pormenor, não é? Quando eu pedi aos nossos ouvintes e ao próprio Pedro para pensar na coisa mais excitante que aconteceu no dia de hoje. Muito bem. Querem saber o que é que eu fiz com os vossos cérebros? E acreditem que não foi manipulação, porque de facto eu estou aqui para um propósito do bem. Assim. Mas por eu estar agora a dizer-vos o que é que realmente eu fiz, vocês vão ter esse conhecimento e vão poder também aplicá-los na vossa vida. Então. Quando nós vamos, por exemplo, a um encontro, nós estamos a fazer um networking qualquer com alguém e nós colocamos esta questão, em vez de olá, como estás, tudo bem, que não tem a mínima piada e toda a gente diz. Nós colocamos a questão, qual foi a coisa mais excitante que lhe aconteceu hoje, no seu dia? O que é que fez de excitante? Qual é o projeto mais excitante que está a ter neste momento na sua vida? Isto faz o que ao cérebro? Isto predispõe o cérebro a procurar todo o tipo de informação extremamente poderosa, excitante e prazerosa, o que faz logo com que se liberte muita dopamina. E essa dopamina o que é que vai fazer? Vai fazer com que a pessoa que está a colocar a questão pareça muito mais cativante, interessante
e seja memorável. Portanto, é isso que eu acabei de fazer com esta live. Eu tornei esta live memorável quando eu obriguei, entre aspas, o vosso cérebro a produzir mais dopamina desde o início. É um belo truque. E curiosamente, Ana, sem eu saber, eu não fazia a mínima ideia disso, curiosamente eu disse assim, pensei em 1000 e muitas, mas já escolhi uma. E é exatamente isso que a Ana Não acabou precisa de dizer. isto é de si para si, não é? As pessoas podem ficar com essa informação, não precisam Exatamente. revelar, porque senão vão estar a fazer confissões, que eu às tantas não sei se, não é? Teria que ser uma sessão inteira. Mas pronto, aqui a questão é que eu vou dar um nome a esta questão. Isto tem um nome nas neurociências que chama-se a hipótese do feedback facial e comunicativo. Neurocomunicação. E é tão importante, quer nos nossos relacionamentos interpessoais, quer nas empresas. A neurocomunicação. A hipótese do feedback facial é que quando nós colocamos essa questão à pessoa, a pessoa sorri. O que é que isto informa ao cérebro? Também para produzir mais dopamina, e que nós estamos num ambiente seguro. A pessoa não está à defensiva connosco, ok? E também para nós próprios, relaxa-nos e mantém-nos fora do modo de sobrevivência. O que é que isto quer dizer? Que nós queremos logo uma forte conexão com a pessoa que está à nossa frente. Eu acho que isto é extremamente importante que as pessoas saibam também. E depois há outra questão que tem a ver com o facto de essa hipótese de feedback facial nos ajudar a criar... a baixar o cortisol e relaxar o nervo vago, que é um nervo muito importante. Eu era para falar um pouco mais sobre ele aqui na live, mas também não dá tempo para tudo. Esse nervo vago vai ajudar a fazer uma boa conexão com o sistema nervoso entérico, o nosso intestino, porque hoje em dia nas neurociências está muito estudado também a relação intestino-cérebro, que vai ajudar a produzir os tais neurotransmissores da dopamina, a serotonina, que são extremamente importantes para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade e prazer também. E por outro lado também vai ajudar a que... Há uma piada que eu tenho para contar sobre o intestino. Posso contar ainda antes do fim? Claro que ela isto Então, se nós tivermos... A medicina chinesa já sabia que o cérebro era considerado... O intestino era considerado o segundo cérebro há 5.000 anos atrás. A neurociência só descobriu agora. Então, se nós tivermos o intestino a funcionar bem, se nós tivermos essa conexão do cérebro e mente... na suposição da falta de papel higiênico, nós podemos usar um mantra quando vamos à casa de banho, ok? E aí facilitamos também esse processo de higiene mental. E então, o mantra é, eu vou dizer em espanhol para não ter que usar os asteriscos todos aí. O mantra que nós convém usar quando vamos ao WC é que se vá a merda mental. Isto só falta papel higiênico, ok? Portanto... Olha, Só para ajudar esta quarentena, nós temos que favorecer em todos os aspectos. A boa disposição, de facto, é importante para o bom humor, não é? Para todo este processo. E é importante percebermos que o bom humor não compromete o profissionalismo, não é? Muitas das vezes, pelo contrário. O lúdico é o que ajuda a memorizar, daí a dopamina ajudar na memória. E o facto de eu ter realmente provocado mais dopamina desde o início, ajudou também a que ficasse muito mais memorizável aquilo que eu disse durante toda a live. Eu ajudei-vos a memorizar estes conceitos todos novos. Portanto, só fazer bem o humor, ok? O humor acaba por nos permitir a nós, de facto, aprender melhor, não é? Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos um professor que, de facto, era muito bem humorado. As crianças aprendem melhor a brincar. E sem dúvida alguma, que mesmo que nós não gostássemos muito daquela matéria, ou daquela cadeira, ou aquilo que fosse, só o facto do professor ser alguém com um bom humor dava-nos uma certa motivação. Dava vontade de ir para a aula. Eu adorava o meu professor de Psicologia Cognitiva precisamente porque nós estivemos desde o início até ao fim com ele. Era incrível. E isso foi uma das coisas que de facto me cativou muito na Ana e na forma de apresentar o trabalho, e também, talvez por essa razão estamos aqui agora, foi de facto ver que a Ana é tão profissional, é tão dedicada, tão tudo, e tem um humor fantástico, ou seja, aquela visão demasiado pesada do conhecimento e que por trás da inteligência e de tanta sabedoria tem que existir alguém
uma cara muito séria para Muito conferir carrancudo, alguma autoridade, muito exatamente. carrancuda. Isso realmente cada vez mais está Sim. a não fazer Hoje em dia sentido. está a mudar, é verdade. Hoje em dia E é importante esse reconhecimento, e este projeto também é esse o meu desafio, porque a filosofia tem estado sempre associada stand-up, nós estamos no stand-up, tem que ser. Exato, e a vida também é um Isso foi uma stand-up, não excelente é? ideia, exato. Porque... Eu acho que não tem jeito nenhum para stand-up, mas pronto, eu acho que as piadas que eu trouxe possam ter realmente dado essa sensação de estarmos um pouquinho no stand-up. Os nossos ouvintes dirão. Basicamente, stand-up é mais o estar em pé. Hoje até estamos a fazer stand-up sentados, portanto não há problema nenhum nisso. O que importa é, de facto, esta capacidade de comunicar. Ana, isto ficou muito mais por dizer do que aquilo que foi dito. Mas aquilo que foi dito foi rico. E não me deixam nas lives. E foi riquíssimo. Aquilo que eu ia sugerir era que, de facto, nós pudéssemos fazer e criar outras oportunidades de podermos... Vamos neurofilosofar por aí fora, eu acho que sim. Porque efetivamente são duas áreas que fazem todo o sentido. Potencial incrível, é verdade. E se formos levar isto para um plano superior, é como imaginar o fascínio que é o nosso corpo, biologicamente. É uma máquina fabulosa, incrível, que nós ainda o desconhecemos. E ele sabe como produzir todos os químicos certos se nós realmente lhes dermos os comandos certos. E daí também... Mas de qualquer forma, nós somos também algo que o Aristóteles dizia, que era a anima, a alma, e de facto um corpo, por mais com tudo que possa ter para funcionar, precisa de ter alma para se animar. Precisa ter essa dimensão da zona do incrível, como eu gosto de lhe chamar. Exatamente. É verdade. Nós precisamos do transcendente, precisamos de um plano superior, porque esse faz parte de nós. Não é? É intrínseco também à condição humana, se não haviam tantas religiões e tanta discussão entre religiões. Não é? É intrínseco essa necessidade de algo além. Sim. A questão do sagrado, não é? Depende dos pensadores, mas isso sempre esteve associado a um processo muito metafísico, não é? Esse espanto, não é? E isso até há leis no universo, nós sabemos disso da geometria sagrada, há leis universais. E essas leis têm uma certa inteligência no modo delas se manifestarem. Portanto, há algo que gera essa extrema curiosidade. Eu sou extremamente curiosa com essas coisas também. Sim, isso é uma coisa muito... É quântica, já estudei uma série de temas que possam realmente trazer aqui acrescer algumas informações, porque na verdade nós somos feitos de átomos e pensar depois em modos de átomos é completamente diferente do que das leis da mecânica normal, das leis de Newton. Pensar em mecânica quântica é completamente estruturante, disruptivo e também acho que podemos ir muito por aí, de vez em quando. Como a minha mãe diz, filha, não podemos também pensar em tudo, senão não fazemos mais nada. Minha mãe tem razão, às vezes eu penso muito, a muitos níveis, tanto do micro como do macro, esse universal misterioso que me encanta também. De facto, às vezes não podemos pensar em tudo se não fizermos mais nada. Mas também uma coisa é certa, Ana. Se pensarmos bem, vamos fazer coisas melhores. Aquilo que fazemos coisas mais incríveis ainda, não é? É verdade. Ana, não sei se... Eu ficava aqui horas a falar com a Ana. Eu também. E eu não sei se os nossos ouvintes têm mais alguma questão. Mas, por incrível que pareça, passaram 2 horas. A relatividade do tempo. Isto o tempo também para o cérebro é muito relativo. Se estivemos a divertir, parecem só 2 minutos. Okay? É mesmo. E tem estado pessoas a ver-nos durante este tempo, que acaba por ser também, às vezes até... cansativo também para as pessoas. Cansativo. Lá está a tal gestão. Exatamente. Mesmo que os assuntos sejam interessantes, realmente falando, mas é cansativo e já é uma hora tardia, convém que fazer a tal higiene do sono também, o cérebro precisa mesmo de dormir bem.
E o meu então, nisso, não dei. O que é que eu iria deixar aqui, Ana? Em primeiro lugar, e isto vai ficar registado, isto vai ficar, eu consigo imaginar e projetar, de facto, que daqui a algum tempo todos nós vamos estar a relembrar estes momentos e já estamos noutra onda, já estamos na nossa vida e a construir os nossos sonhos e agora é importante criarmos esse alicerce. O que é que eu poderia dizer? Que a Ana foi incrível, foi uma live incrível, é de louvar essa... Deitamos o circo abaixo mesmo. Deixamos o circo abaixo e de louvar essa mente tão expansiva, porque muitas das vezes a ciência está muito associada a muitas limitações e a Ana não se limita a si mesmo e é conhecedora da ciência, como também de outras áreas, como a física quântica e outra forma. E isso acrescenta valor àquilo que faz e eu compactuo exatamente com essa metodologia, porque eu também... Gosto muito da neurociência e com certeza estas áreas vão se reunir cada vez mais e eu posso dizer que antes da cientificidade mais pura e dura, eu estive em muitas outras áreas, até medicina chinesa, ok? A energia, a questão da energia, que é muito importante. Eu fiz uma série de formações e de cursos. A neurociência foi o 5º curso, isto, não querendo abusar, mas é mesmo muita curiosidade junta e eu quis perceber muitas outras coisas, porque no fundo, a filosofia é realmente integradora nesse aspecto, porque para mim é tudo filosofia, a ciência é uma parte da filosofia. Agora puxando a brasa à sua sardinha, a ciência é uma parte da filosofia. A filosofia no fundo, é o mais importante. Sim, porque inicia-se o primeiro processo, de facto, desse de questionamento mais elevado. De saber mais a verdade das coisas, exatamente. E depois a ciência ajuda-nos a compreender de uma forma mais inteligível e mais biológica e podemos materializa. usar então esse conhecimento a nosso favor também, porque a neurociência traz-nos então esse potencial de podermos usar o nosso cérebro a nosso favor e não só deixarmos ele à mercê do que lhe apetece, não é? E acreditem que se deixarmos ele assim a fluir como lhe apetece, nós vamos ter muitas frustrações. Portanto, é importante conhecê-lo. Posso deixar aqui só uma frase, ler aqui uma frase antes de encerrarmos a nossa live. É uma frase que faz parte das leis herméticas, da filosofia hermética, Kabbalah, e que diz o seguinte: os lábios da sabedoria estão fechados, excepto aos ouvidos do entendimento. E aquilo que nós estivemos a falar aqui foi realmente da importância de sabermos e conseguirmos entender melhor as coisas. E a partir daí, os lábios da sabedoria irão se abrir para nós mesmos quando entendemos e manter essa chama que passa de geração em geração durante estes milénios. Essa chama não pode ser apagada. Também está escrito no Kabbalah, não está? Pois está. E na minha página, Stand Up Philosophy. Muito bem. Muito bem, é verdade. Ana. Portanto, vamos manter a chama. Vamos manter a chama. E obrigado por este momento e a todos aqueles que participaram e aqueles que ainda estão aqui connosco. Isto vai ficar disponível. Exatamente, eu agradeço a vossa energia, porque eu sei que o vosso cérebro está a gastar energia, portanto é uma questão realmente pertinente esta, de agradecer essa vossa boa energia que permaneceu até ao fim. Muito obrigada. Então, Ana, vamos terminar como começamos? Eu tenho aqui... Não, podes ligar essa. Eu tenho aqui uma mais importante para o tal feedback facial, da hipótese do feedback facial. Vamos ouvir? Não é só o Pedro que traz surpresas. Eu estive atento às outras lives todas e agora vamos terminar assim. Quero ouvir? Quero. Vamos lá. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». I've got the power! E aí? Mas temos que acreditar. Temos que acreditar que temos esse poder dentro de nós, ok? Temos. E esse acreditar vai deixar o poder muito feliz em nós. E ele vai se manifestar de uma forma muito mais eficiente.
Eu acho que Olha, agora já pode parecer uma missão impossível, porque a missão que nós tivemos já aconteceu, já foi possível. Eu estou muito grata pela oportunidade, ok, Pedro? tchau, Bem-aja. Ana. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.